Amados irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos. Hoje, sábado, 19 de agosto de 2023, estamos na 19ª semana do Tempo Comum. O evangelho da nossa reflexão é o Evangelho de Mateus, capítulo 19, versículos 13 a 15. O Senhor esteja com vocês. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Todos, glória a vós, Senhor. Naquele tempo, levaram crianças a Jesus, para que impusesse as mãos sobre elas e fizesse uma oração. Os discípulos, porém, as repreendiam. Então Jesus disse: Deixai as crianças, e não as proibais de vir a mim, porque delas é o reino dos céus. E depois de impor as mãos sobre elas, Jesus partiu dali. Amados irmãos e irmãs, são palavras da nossa salvação. Todos, glória a vós, Senhor. E assim, amados irmãos e irmãs, hoje Jesus diz: Deixai as crianças, e não as proibais de vir a mim, porque delas é o reino dos céus. E assim, amados irmãos, no Evangelho de hoje, encontramos um grupo de adultos que levam suas crianças até Jesus para serem abençoados. E aí a gente recorda você que leva o seu filho para a catequese, que leva o seu filho até a missa, né? Você está levando ele para quê? Para ser abençoado por Jesus. Mas no caso de hoje, amados irmãos, na leitura de hoje, os discípulos querem impedi-los de chegarem ao Mestre. Porém, Jesus os repreende severamente, dizendo: O reino dos céus é de todos que o procuram com coração de criança. Mas, infelizmente, amados irmãos e irmãs, há momentos em que queremos ser, todos nós, queremos ser os donos de Jesus, querendo dizer a quem Deus ou a quem Jesus deve ou não salvar. A gente faz acepção de pessoas. Mas lembrem, a igreja não é nossa. Vejam o que Jesus disse a Pedro: Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Compreendamos, amados irmãos, a igreja é de Cristo e não nossa. Vejam, foi Jesus que disse: Sobre esta pedra, que é Pedro, edificarei a minha igreja. Vejam, não é a igreja de Pedro, não é a igreja de Paulo, a igreja de sei lá de quem for, ou do Padre Mandelito. É a igreja de Cristo. Então, Jesus disse que edificaria sobre a pedra que é Pedro, a sua igreja. Compreendamos, amados irmãos, a igreja sendo de Cristo, então, qual é então a nossa missão, se a igreja é de Jesus? Então, amados irmãos, a nossa missão, e é claro, a missão de todo pai de família, é conduzir seus filhos ao Mestre Jesus. Da mesma forma como eles estavam levando as crianças a Jesus, também nós temos essa missão, conduzir nossos filhos e filhas ao Mestre Jesus. Ou seja, todo pai de família tem a missão de alimentar, amar, ensinar e santificar a sua família. Vamos repetir? Todo pai de família tem a missão de alimentar, amar, ensinar e santificar a sua família. Por isso, amados irmãos, que sejamos cuidadosos com nossas palavras e ações e zelosos em proteger e abençoar as nossas famílias, como estavam fazendo essas pessoas, esses adultos lá na época de Jesus, e que precisamos também nós hoje fazermos. E assim, amados irmãos e irmãs, que Deus nos permita que, assim como Jesus é o caminho que nos leva ao Pai, que nós, pais e mães de família, nós, irmãos e irmãs, sejamos também o caminho que conduz os nossos filhos e filhas até Jesus, que conduz nossos irmãos e irmãs até Jesus. Ou seja, que todos encontrem em nós alguém que aponta para Jesus, alguém que nos leva a Jesus. Então, amados irmãos e irmãs, que desçam sobre cada um de vós as bênçãos do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tenham todos um bom dia,
compartilhe o nosso vídeo e se inscreva no nosso canal.